Boa noite. Salve, salve! Cara, gratidão, Bruno. Você é um cara aí que eu já te acompanho aí há algum tempo, respeito muito e tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, mesmo porque é algo que eu também acredito, compactuo, falar de prosperidade, de sucesso, entender que é possível sim e que tem um caminho. E é disso que nós vamos falar, né? Gratidão aí por você ter disponibilizado uma hora aí do seu tempo para nossa audiência. É um prazer te conhecer aqui ao vivo. Já tinha ouvido falar muito de você, fiquei contente demais com o teu convite e que a gente possa cada vez mais servir um ao outro, porque pelo jeito é o que você acredita também. Eu acho que nós estamos aqui no mundo para servir. Quando a gente aumenta a energia nossa, quando a gente conecta a nossa energia com pessoas de energia elevada, a gente dá um boom, né? Percebi que você gosta bastante da filosofia oriental. De repente a gente fala aí um pouquinho. Eu morei 9 anos e meio no Japão, aprendi muito, inclusive um dos meus livros que eu vou te mandar, que é o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, fala dessa filosofia e fala muito dessa fase que nós estamos vivendo, né? De quebras, fracassos, imperfeições, as cicatrizes que nós acumulamos ao longo da vida, né? Tem gente que olha pelo lado ruim, tem gente que faz do limão uma limonada, faz daquele erro um aprendizado e carrega essas experiências para que consiga construir o seu futuro de sucesso, né? E eu quero fazer algumas perguntas, e eu vejo que você também atua muito com essa questão de energia, né? Primeiro é uma dúvida, né? Não é muito meu mundo. O que é fitoenergética? Fitoenergética é a minha primeira publicação, é meu primeiro trabalho. Foi onde eu me lancei como escritor, foi onde eu me lancei. Eu sou químico de formação, Edgar, então eu trabalhei 10 anos na indústria e eu abandonei a indústria para me dedicar a esse sonho, a esse projeto, quando eu comecei a estudar a energia das plantas e perceber que aquele fenômeno que todo mundo aqui conhece, aquele fenômeno de você chegar perto de uma roseira e a roseira murchar, você receber visita em casa e a arruda secar. E eu fui estudar e perceber que a planta ela seca porque ela tem uma propriedade chamada fitoenergia, uma energia que pode ser fotografada hoje em dia, pode ser comprovada. E quando nós estamos próximos da pessoa e nós estamos com determinadas faltas de vibração, de energia, de motivação, a planta transfere a vibração dela para nós. Então, dado esse fenômeno, eu dediquei 3 anos da minha vida, pouco mais, para escrever a primeira obra chamada Fitoenergética, Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, onde eu fiz inicialmente uma pesquisa de 93 plantas, hoje já está em 118, e mostrando que cada planta tem uma compatibilidade com alguma área da nossa vida. Por exemplo, camomila está ligada às mágoas, malva está ligada às decisões. Então, cada planta trabalha uma frequência de vibração. Essa frequência de vibração muda os nossos pensamentos e sentimentos. E a fitoenergética é uma revolução porque ela trata a causa das doenças. Eu sou um crítico ferrenho da forma como a indústria farmacêutica está atuando no mundo hoje. A gente vive um circuito da doença, um ciclo da doença. E, infelizmente, existe uma indústria da doença hoje que quer que você não morra, mas também não quer que você se cure. E você fica no meio desta lacuna como uma recorrência de compra de remédio. 93% dos remédios que a gente consome hoje são desnecessários, 7% apenas são remédios fundamentais e necessários, e nós estamos sendo doutrinados dentro de um paradigma de que o remédio trata a causa, e na verdade o remédio não trata a causa, e a gente precisa entender que o remédio não é o fim do mundo, é importante, salva a vida, mas 7% desses remédios. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Então a fitoenergética ela trabalha isso, o uso natural das plantas para tratar as verdadeiras causas de doença que são o nosso emocional, basicamente assim. Bruno, se fala muito, né, de prosperidade, né? Embora prosperidade, felicidade, dinheiro, riqueza, cada um atribui o seu significado, né? Mas como podemos, né, deixar a nossa vida de fato mais próspera? Como que a gente pode conduzir essa caminhada, que ela é longa, né? A jornada da vida, para ter uma vida mais próspera, né? Muito bem, primeiro eu preciso dizer a vocês que esse mundo da prosperidade e da riqueza, eu gosto mesmo de falar de riqueza. Porém, quando a gente fala de riqueza, de dinheiro, no Brasil ainda nós temos as crenças limitantes que fazem as pessoas terem medo. Por exemplo, você que está nos vendo em casa, bate no peito e fala assim, ó, minha meta é ser próspero, minha meta é ser Vamos próspero. lá. Minha meta é ser próspero, minha meta é ser próspero. Respira, agora você vai falar uma coisa diferente. A minha meta é ser rico, muito rico, ser rico, milionário. Minha meta é ser milionário, multimilionário, bilionário. Mãe, pai, eu quero ser rico,
filho, eu quero ser rico bilionário. Quando você fala, minha meta é ser rico, muitos falam, não, eu não quero ser rico, eu quero só ter dinheiro suficiente. Quando você fala prosperidade, as pessoas entendem que prosperidade é mais do que dinheiro e aí elas aceitam. Então, infelizmente, o que impede as pessoas de falarem eu quero ser rico, eu mereço ser rico, é essa declaração aberta de riqueza. E a maioria não declara, tem vergonha de falar, tem vergonha de dizer, muitos têm dinheiro, não contam, tem medo de ser sequestrado, assaltado. O maior medo nem é isso, o maior medo é que o cunhado peça dinheiro emprestado, que o pai peça dinheiro emprestado, que o irmão. Então existe uma relação do dinheiro com as emoções muito mal resolvidas. Então as pessoas preferem falar prosperidade, embora a prosperidade é uma palavra mais rica. Ela reúne algumas coisas. Ela reúne amigos, ela reúne novidades, ela reúne amigos novos. Você quer medir a sua prosperidade? Quanto tempo faz que você não faz um bom amigo? Se faz muito tempo que você não faz um bom amigo, sua prosperidade está bloqueada. Ela reúne viagens, que nesse momento está parado, mas logo vai voltar. Reúne viagens, conhecer novas culturas, conhecer novos hobbies, novas coisas a fazer. E ela reúne o gostar de quem você é. Você se olha no espelho e você fala, pô, gostei de quem eu me tornei. Você olha para sua obra de vida e você fala, gostei de que me tornei. E por último, não menos importante, não vem dizer sou próspero de amizade, sou próspero de prosperidade, tem mais dinheiro do que você é possível gastar. Prosperidade está ligado a ter mais dinheiro do que você consegue gastar. Então, esses são os elementos que definem a prosperidade, certo? E eu uso muito a palavra prosperidade porque, para mim, a prosperidade melhora a sua essência. E quando a gente está num país que é muito espiritual, e eu gosto disso no Brasil, porém, existe uma frequência da espiritualidade no Brasil que faz as pessoas acharem que é feio, que é impuro, que não é espiritual enriquecer, isso é bem errado, e tem comprovações científicas de onde isso veio. Quando você fala esse tipo de coisa, infelizmente nós temos pessoas que acham que é bonito não ser rico, a gente tem uma sociedade que acha que é bonito ser honesto, melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Pelo amor de Deus, acorda. A coisa melhor que tem no mundo é ser rico e honesto. Não tem que escolher. E não tem nada a ver associação, né? Não é porque nenhuma o rico associação. Escreve aí, o dinheiro revela o que as pessoas são. O dinheiro revela o que as pessoas são. Dinheiro revela o seu caráter. Se você é um mau caráter com pouco dinheiro, você mata, rouba, passa os outros para trás. Se você é um mau caráter com dinheiro, você faz a mesma coisa. Se você é um bom caráter com pouco dinheiro, você faz menos coisa do que se você for um bom caráter com muito dinheiro. Então, prefira ser um bom caráter com muito dinheiro. E, Edgar, infelizmente, quando a gente tem que estudar a prosperidade, no sentido de entender o que é essa jossa, e tá muita gente no Brasil reclamando que não tem dinheiro, mas se concentra apenas em investimentos financeiros. E investimento financeiro é muito importante, mas é como se você se concentrasse na fruta e não na árvore. Então, por isso que eu uso mais a expressão prosperidade do que riqueza. Porque a riqueza é o fruto e a prosperidade é a árvore frondosa. E o que eu quero é que você seja uma pessoa próspera. Você que está nos vendo, que você seja uma pessoa lucrativa. Que você seja uma pessoa rica no sentido de que onde você puser a mão, você dá lucro. Inclusive usa isso como mantra, bate no seu peito e fala, onde eu for eu dou lucro, onde eu for eu dou retorno. Eu sou uma pessoa de retorno rápido. É isso, é essa vibração de você ser uma pessoa. Você vai chegar numa conversa e você vai trazer positivismo. Você vai chegar numa reunião de trabalho e você vai trazer positivismo. Você vai chegar em um palco, você vai trazer positivismo. Você vai ligar seu Instagram, você vai trazer positivismo. Essa é a verdadeira essência da prosperidade. Agora, infelizmente, a prosperidade tem um primeiro pilar, é tratado. Prosperidade é decisão. Prosperidade é agendamento. Pensa em alguém que já casou e fez uma festa de casamento. Ela planejou os convidados, planejou a festa, definiu o orçamento, e ela foi criando elementos e contratou pessoas para ajudar, e foi planejando, e foi pensando, foi olhando referência, foi testando buffet, foi fazendo. E aí chegou um dia, veio a festa de casamento. E aí muitos demoram 1, 2 anos para fazer uma festa, sei lá. Enfim, a prosperidade é parecida com fazer um casamento. Ela tem muitos detalhes, ela tem muitos elementos, e ela tem muito esforço. Não vai acontecer ao acaso. Prosperidade não acontece ao acaso. Prosperidade é uma decisão e a prosperidade é um estilo de vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vai doer. Se liga, é o seguinte: a tua prosperidade mede o teu tamanho. A tua prosperidade fala do seu tamanho. Como assim, Bruno?
é a sua capacidade de ser canal de coisa boa, de transbordar o bem, de transbordar o valor, de levar a condição para o outro. Isso é prosperidade. Então, sim, se você mora num apartamentozinho que mal cabe você e seus filhos, se o seu carro está precisando trocar e você não consegue trocar, se o teu aparelho de celular não é de última geração, se você não pode fazer uma viagem quando você quer, se porque o país o mundo está parado, você está se cagando de medo que você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, você se diminuiu, você se enfiou dentro de um vaso, um vasinho pequenininho, e você é um bonsai. E eu estou fazendo um plano, um projeto junto com o time do Luz da Serra, é um manifesto, a gente está convocando uma nação hortelã. Por quê? Porque quando a gente planta hortelã de jardim, ele se alastra e ele é tudo que ele tem que ser, e não só o que dá para ser. Infelizmente, as pessoas só crescem no tamanho do vaso. E o que você faz aqui, o que eu faço aqui, o que muitos bons brasileiros fazem é ajudar as pessoas a quebrar esse vaso. E o que são esses vasos? São as nossas crenças, são os nossos paradigmas, são as nossas programações. E é por isso que para quebrar esse vaso é preciso decisão. Eu quero quebrar o vaso que me limita a ser desse tamanho. O meu tamanho não pode ser 10 mil reais por mês. O meu tamanho não pode ser um apartamento financiado até as tampas por 30 anos. O meu tamanho não pode ser um carro que tem 5 anos de uso. Como você pode não ter carro nenhum e não precisa ter casa, mas você quer ser tudo que você nasceu para ser. Se você fosse tudo que você nasceu para ser, você seria quem você é hoje, moraria onde você mora, estaria onde você está. Então, o conceito de prosperidade é único e simples. É ser tudo que nasceu para ser. Quando a gente começa a fazer metas lá no Luz da Serra, estamos com 53 funcionários, eu Patrício e Paulo Henrique, somos sócios. Então, a gente, quando vai fazer a meta do ano, a gente faz 2 metas, Edgar. É uma coisa bem legal quem tem empresa. A primeira meta é aquela racional, aquela que o caixa precisa, que o seu financeiro precisa, porque o financeiro não conversa com lei da atração. O seu financeiro não conversa com espiritualidade e com sonhadores, como eu sou, por exemplo. Então, tem uma primeira meta que é para dar base, para dar estrutura, afinal, estamos na Terra. E tem uma segunda meta que é assim, se a nossa empresa for tudo que ela nasceu para ser, o que ela seria? Se a sua empresa que você está vendo fosse tudo que nasceu para ser, o que ela daria de resultado esse ano? Pô, ela daria 5x. E aí não é linear, ele é exponencial. Então, a pergunta que a gente não se faz é, se eu fosse tudo que eu nasci para ser, quanto que eu estaria fazendo por mês? Qual seria o meu patrimônio? Onde eu moraria? Talvez você morasse na Lua, cara. Talvez você tivesse um foguete, talvez você morasse numa casinha no meio do mato, eu não sei. E essa é a busca da verdadeira prosperidade. É um chamado interno que todo mundo tem. Eu sempre digo que pelo menos uma vez na vida, 2 vezes na vida, muito mais do que isso, Deus te fala o caminho para você prosperar e enriquecer. É um chamado para ser tudo que nasceu para ser. Por isso, se você prospera, a sua essência melhora. Esquece esse negócio de que eu tenho medo de prosperar e corromper minha essência. Prospera primeiro, depois a gente vê, sabe? Eu tenho medo de prosperar e a inveja me pegar. Prospera primeiro, depois você lida com a inveja. É fácil lidar com a inveja com os bolsos cheios, amigo. Eu sei que eu tô falando, engatando um assunto no outro, mas é isso aí, você me interrompe, por favor. Imagina, tá top, galera. Vamos falar de uma coisa que tá, pelo menos no momento de hoje, mas eu acredito que já há muito tempo essa emoção vem sabotando resultados, né? A parte da inteligência emocional, principalmente com a ansiedade, o estresse, aí com essa crise, o coronavírus, que não sabe se vai passar, se vai ser 15 dias ou 3 meses. Como a gente pode administrar? Você fala muito de mentalidade, fala muito de energia. Como que a gente pode criar esse outro contexto? Como que a gente pode administrar? Pode ser através das plantas, através de qualquer outra situação. Porque é aquela teoria, né, Bruno? A gente não pode pensar em riqueza se eu estou cavando para baixo, né? Aliás, como que eu vou escalar uma escada, subir uma montanha, se eu estou indo para o caminho errado? Eu estou cavando. Então, eu fiz aqui uma live com o Geraldo Rufino, um grande amigo, e ele sempre fala, o primeiro passo é parar de cavar o seu próprio buraco, né? Então, o primeiro passo é como que eu paro de cavar o buraco, aumentar as minhas energias negativas e sair desse contexto. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, no universo, sempre, em todo momento, em qualquer situação, nós temos leis naturais. Essas leis naturais fazem com que exista um sistema
que funcione para mim, funcione para você, funcione para todo mundo. O grande espírito criador, o universo, Deus, Jeová, o que você quiser chamar, ele não olha para você e fala, este aqui merece, este não merece. Não é uma lei individualizada. São leis naturais que a gente interpreta de várias maneiras, dependendo da região do mundo, dependendo da filosofia espiritual mais vigente. Então, existem leis naturais. E o tempo inteiro, em todos os momentos, em todos os instantes, existe dois fluxos no universo sempre. O Tao emana o Ti e o Ti tem o Yin e o Yang. Simples assim. Ou seja, existe o princípio do gênero, o princípio da polaridade, do positivo e do negativo. Neste exato momento, como faixas de frequência, como rádios, existe a rádio medo, a rádio escassez, a rádio caos, e existe a rádio prosperidade, confiança, mudança, construção, crescimento, melhoria. Essas duas rádios estão tocando no planeta o tempo inteiro. Quando vem o que os gregos chamam de crisós, crise, quer dizer o quê? Ruptura. A crise vem e faz a ruptura. E nessa ruptura, os cristãos, os católicos vão entender. Metade deveria ser, fica à direita do Cristo, vamos falar de uma forma mais esotérica, e metade fica à esquerda do Cristo. Ou metade vai para a escassez, para o medo, onde tem afinidade, e metade vai para a oportunidade, para renovação, para reciclagem. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é um simples momento em que o carro da Fórmula 1 entra no pit stop. E quando ele entra no pit stop, ele precisa ser esperto, ele precisa ser ágil, ele não pode se preocupar com drama, ele tem que prestar atenção no que é fato. O fato é que o pneu estourou, eu tenho que trocar. Ai, meu Deus, o pneu estourou e agora? Isso é drama. Então, o que acontece é o seguinte, neste exato momento, eu até queria convidar você, Edgar, para entrar nesta hashtag, não precisa me citar, por favor, que eu e o Paty criamos a hashtag 3 vezes melhor. Este momento é o momento para você se preparar para você sair 3 vezes melhor. Você grava o que nós estamos falando aqui. Daqui um ano você vai falar, putz, eu tive tanto tempo na quarentena, eu podia ter estudado, não estudei, eu podia ter feito aquele curso online, não fiz, eu poderia ter decifrado aquele negócio, eu não fiz, eu poderia ter feito tal coisa, e eu não fiz nada disso porque o pit stop você desperdiçou, o carro estava com o pneu ruim, você entrou no cockpit, no pit stop, desculpa, e quando você entrou no box para trocar o pneu, você decidiu não trocar e ficou se enrolando. Então eu não consigo ver o lado ruim, porque eu estou treinado para me conectar com uma das forças do universo. Bruno, você está ignorando que tem um lado ruim? Não, mas é treino. Sucesso é treino. Depressão é treino. Escassez é treino. Pobreza é treino. Riqueza é treino. Só que na pobreza você se treinou para coisas erradas. Na riqueza você se treinou para a riqueza certa. Então, se você entender que qualquer situação na sua vida o tempo inteiro tem 2 fluxos, é uma lei natural. As leis da constelação sistêmica, a constelação familiar falam isso. Hermes Trismegisto na Tábua de Esmeralda falava disso. Então a gente sabe que existe o bem e o mal, e bem e o mal, inferno e céu são estados de consciência. Infelizmente, nesse exato momento, você, que está todo conectado com as notícias, com a desgraça, você já tinha ressonância com isso. Toda negatividade ao seu redor revela a negatividade dentro de você. Então, se você quer assistir a televisão com a notícia ruim, se você quer ver que o número de casos de mortes aumentou, se você quer saber do vizinho que teve problema, você já tem esse filtro seletivo, já é seu. Então, o que você precisa fazer para mudar isso, essa negatividade? Para fazer essa mudança de negatividade, você precisa se ajoelhar com humildade, do seu jeito, na sua fé, dizer, o meu projeto falhou. Eu preciso dizer, eu sou o problema. Com humildade no coração, dizer, eu sou o problema. O problema sou eu. E a solução também é você. Essa que é a grande coisa. O problema sou eu. Não está funcionando a minha vida. É o orgulho, é a vaidade, é achar que eu quero isso, que eu quero aquilo. E parar e dar um reset na máquina. Tem coisa melhor do que uma quarentena para você dar um reset na máquina? Para quem parou agora, Edgar? Por causa da quarentena, mas a vida está funcionando, não está infeliz. Tem umas atenções, tem umas preocupações, né? A gente fica preocupado até pelo próximo, a gente fica tenso, mas tá feliz, tá bem, tá confiante, porque tá no caminho certo. E tem muita gente nessa audiência que tá bem em casa, tá legal em casa, tá bem, mas tem uma quantidade esmagadora que está sofrendo e não está entendendo que essa parada é um presente de Deus.
A gente quase passou por uma guerra, uma terceira guerra mundial, e a gente escapou. E o mecanismo universal criou uma coisa para a gente se unir, para a gente aumentar a fraternidade. Então, a verdade é o seguinte, número 1, você tem que decidir. Número 2, você tem que botar a culpa em você e falar, eu errei. Tudo que eu acredito não está funcionando. Eu preciso começar a acreditar em outras coisas, né? E aí começa o que eu gosto de conexão com referências. Espera aí, eu não sei prosperar, eu não estou feliz, eu não estou saudável. Quem que eu conheço que sabe prosperar, que sabe ensinar a prosperar, sabe ensinar a ser feliz, sabe ensinar a fazer negócio, sabe ensinar a ter um modelo de vida legal? Ah, X, Y, Z. Comece a seguir essas pessoas. Então aí forma, eu acredito, na tríade do grande pulo, Edgar. Método, um método certo, um caminho certo. Aquilo que você sabe que é o jeito certo de fazer aquilo. No teu caso, negócios imobiliários. Você tem método desse negócio, você manja desse negócio. Mentor é aquele que já conquistou algo que eu quero conquistar em determinado segmento. Não é mentor espiritual, não. Eu sou uma porcaria para um monte de área, você certamente que é. Somos seres humanos. Mas naquilo que a gente é bom, quer dizer que eu já descobri o caminho. Então eu preciso buscar mentores que já descobriram o caminho. Eu sigo pessoas, eu me conecto com pessoas em que elas sabem o caminho para chegar lá. Elas sabem encurtar, elas sabem os dramas. Número 2, o método. Então é o jeito de fazer. E o treino que depende da gente. Método, treino, mentores. Método, treino, mentores. Você muda tudo. Qual é o erro que a maior parte das pessoas comete? Elas acham um bom método, muitas vezes, e elas começam a treinar elas próprias. Em algum momento os dramas vão vir. Em algum momento os dramas vão vir. Por mais que você seja muito disciplinado, em algum momento você vai brigar com uma crença, em algum momento você não vai conseguir entender o próximo nível, é como um carro que não troca de marcha. É nesse momento que o mentor fala, calma, eu já passei por isso, é assim que faz. Então, para você quebrar esse padrão, é o mentor que quebra o seu padrão. Por isso que eu gosto muito de estar na internet oferecendo tudo que eu tenho em todos os livros. Agora, presta atenção em algo que os preguiçosos de bolso, que são as pessoas que não querem pagar por nada, tem muito síndrome de pobre, a pessoa que acostumou que tudo tem que vir de graça, e de graça é só o amor de Deus para você. O resto é troca. Inclusive, eu quero falar uma coisa bem polêmica aqui, Edgar. Todas essas lives que você está fazendo, você está arrebentando com seus convidados aí. Todas essas lives que você está fazendo, que as pessoas estão assistindo de graça, você que está assistindo o Edgar ou está assistindo o Bruno, nada é de graça. Não tem como. Essa energia desse aprendizado. Porque quando você assiste o Bruno ou o Edgar, você está se conectando à nossa energia. Você está, entre aspas, comprando energia. Então, tudo que eu passei, tudo que o Edgar passou, tudo que a gente tem é energia. Quando você se conecta com a gente, você pega essa energia. Essa é uma energia de transformação. Ela tem um preço. Ela tem um preço. Ela tem o preço do meu estudo, do estudo de Edgar, ou da dedicação minha, ou das escolhas certas ou erradas. Ela tem um preço. E ela está sendo debruçada na sua mão. 1, 2, 3% de vocês sabem aproveitar, 97% não sabem. Tanto que é verdade que o Edgar vai pedir para vocês compartilharem, para vocês fazerem isso, e 10% de vocês fizeram. E eu sei que eu sou muito duro, Edgar, mas a verdade é que se você quiser fazer uma mudança de prosperidade, você tem que mudar a sua cabeça de um jeito tão absurdo, tão poderoso. É muito fácil enriquecer. É muito fácil prosperar. O difícil é tornar-se a pessoa que enriquece. O difícil é tornar-se a pessoa que prospera. Quando você entende algumas coisas, você muda a sua realidade. Então a gente tem que entender que nesse mundo tudo é troca. Você tem que gostar de pagar as coisas. Você acha que eu estou falando isso para eu vender alguma coisa para você. Eu não estou te vendendo nada. Adoro vender, mas não estou te vendendo nada. Quando a minha vida mudou, quando eu quero pagar pelas coisas, quando eu quero absorver, eu compro energia. Você vai fazer um curso, eu vou comprar. Porque eu estou comprando anos e anos, e morou no Japão, escreveu o livro, caramba, 4. Quando eu vou e eu pego o mentor, eu estou comprando a energia dele. O que significa? Que eu não quero passar pelo que ele passou. Eu quero encurtar tempo, porque eu quero ser melhor que o meu mentor. E eu quero que os meus alunos sejam muito melhor que eu. Sem nenhuma vaidade, porque tem muito mentor também que não deixa ninguém crescer, sem nenhuma vaidade. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. Quando a gente está nessa agora, por que as pessoas não crescem mais, Edgar? Porque elas são viciadas. Eu sou, você é. A gente só está com uma consciência maior. Viciado no quê? Eu sou viciado em aceitação. Tudo que eu faço, eu preciso que os outros me aceitem. Eu sou viciado em trancar a crítica. Nada vai te libertar mais nessa vida quando você souber olhar para o olhar decepcionado das pessoas que você mais ama, das pessoas que estão te criticando, e você falar, cara, vai fazer terapia, meu caminho é outro.
Então hoje eu só consigo ser o que eu sou, falar algumas verdades que às vezes eu passo do ponto, é verdade, eu não sou perfeito, mas eu não tô nem aí, eu não sou mais viciado na aceitação e no amor. Quando eu comecei a dar palestra, se 2 pessoas reclamassem da minha palestra, ou começasse a conversar de 250, de 30 numa plateia, aquelas 2 pessoas que não estavam gostando de mim me desconcentravam. Por quê? Porque quando você é escravo, viciado na aprovação e na aceitação alheia, o que acontece com você? Você não é livre. E para você prosperar, você tem que aprender a ser livre. E a liberdade emocional. Infelizmente, as referências familiares e de sociedade que a gente tem são cópias de outras cópias, de outras cópias, de outras cópias. Você já viu Xerox de Xerox? Que bosta que é? Então, a gente nem sabe quem a gente é, a gente nem sabe para onde a gente quer ir. Então, é uma hora da gente pegar essa quarentena e agradecer aos céus, agradecer a Deus. Que coisa boa que você tá ferrado sem grana. Que coisa boa que você fez um monte de cagada. Que coisa boa que você quer um saco ficar olhando para as pessoas na sua casa. Que coisa boa que você descobriu que você construiu uma família de monstrinho crack. Pô, agora vocês vão parar e vão começar a mexer e vão começar a arrumar, porque é a oportunidade divina para as pessoas fazerem uma repaginada em suas vidas. E este é o ponto. É isso que nós estamos vivendo. Então, Edgar, por mais que é entediante, eu não saí de casa. Só minha esposa foi no mercado, eu não fui. Eu não saí de casa, porque eu estava resfriado, estava com medo, né, de ser alguma coisa que... Então eu segui as orientações, eu não saí de casa. A minha esposa foi só ao mercado e voltou. Eu não saí desde a quarentena. Óbvio que eu estou entediado, mas isso não é nada. A gente tem que aproveitar e olhar que tem um presente de Deus no meio disso tudo. Então vamos pegar esse presente. Eu gosto desse tom do Bruno, porque, Bruno, eu também tenho esse tom. Tanto é que está aqui para validar. Eu escrevi um livro que fala Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que ele fala a outra face do sucesso. Eu escrevi em coautoria o Luiz Paulo Lupa, que vendeu 1.200.000 cópias do seu livro Vendedor Pitbull. Recentemente ele vendeu sua empresa por 300 milhões, a maior operadora de hotéis da América Latina. Esse livro tem 2 prefácios de 2 bilionários, Janguier Diniz e Carlos Wizard. E aqui na capa ele fala o seguinte: você está disposto a pagar o preço? A maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço, e eu falo em todos os sentidos. Trabalhar mais, acordar mais cedo, dormir mais tarde, ler mais, estudar mais, pagar, tirar do bolso. Ela acha caro pagar um livro seu, pagar 40 reais no livro meu, mas ele sai daqui, ele vai no boteco, ele bebe meia dúzia de cerveja e ele está feliz. Ele acha caro pagar 200, 300 reais parcelado num programa, numa imersão, num curso seu ou meu, mas aí ele ele vai lá no final de semana, ele come bem, ninguém está falando para não jantar bem, não almoçar bem, não comer bem com a família, mas eu posso abrir mão, ter algumas renúncias no presente para ter um futuro melhor. E aí todo mundo não, talvez os 98, 97, tem uma estatística que fala que apenas 2% consegue atingir o auge do seu sucesso, né, e da sua riqueza. Então, e também tem um outro estudo, Bruno, não sei se você sabe, que mais de 60%, 63% da população, quando atingir a idade dos 60 anos, ainda vai precisar trabalhar para pagar aluguel e colocar comida dentro de casa. Então, eu quero trabalhar com 60, 70 anos por paixão, não por obrigação. Eu quero estar muito bem financeiramente. Então, assim, tem muita gente que fala, pô, mas que os caras trabalham demais, etc. Galera, no meu primeiro livro aqui, Bruno, que eu vou te dar também, o segundo ainda não saiu, mas eu vou te dar. O meu primeiro, eu criei uma filosofia que tá no título. Trabalho duro. Quando o cara já vê aquilo, ele já se assusta. E eu criei uma metodologia que falava o seguinte, 5D, 5A, 6D e 12H. Significa que durante 5 anos, 6 dias por semana, eu ia trabalhar 12 horas por dia para construir o meu sucesso, a minha riqueza. E construir. Minha empresa está em 14 estados, mais de 40 cidades. E há 5 anos atrás, eu quebrei e fiquei com uma dívida de 4 milhões. Depois de 1 ano e meio, eu já faturava 3 vezes mais do que eu faturava antes da minha quebra. Por quê? Porque quando você aprende sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre sucesso, sobre qualquer outra coisa, isso é aprendizado, é experiência, sabedoria. Isso não sai mais de você.
Benjamin Franklin ele falava, quem investe em conhecimento sempre rende os melhores juros, né? Então, sempre, né? Você pode investir na Bolsa, como muitos investiram e quebraram, nada contra a Bolsa, pode continuar investindo. Você pode investir em imóveis, mas imóveis você pode perder também, mas conhecimento não. E olha que eu sou investidor de imóveis, né? Mas investimento não. Investimento ele nunca sai da sua mente. Se você investir em, que nem o Bruno falou, em mentores, é acelerador, é você encurta o caminho. Eu tenho vários mentores. Quando eu fui escrever livro, eu investi uma puta grana, porque eu fui estudar com quem sabia. Eu paguei lá um curso com best-seller, fiz uma mentoria com outro, tal. Meu livro, Bruno, em 13 semanas, ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja. Não é uma delícia, porque a gente, depois que passa um tempo que investe alto com mentores, com grupos, a gente nem lembra quanto que a gente investiu, a gente só lembra o resultado, só lembra aquela dica que o mentor deu, só lembra aquela conversa que o mentor falou, não é? É custo-benefício, né? Aí a galera acha que não investindo é mais barato, não, é mais caro. Vamos pensar na lógica o seguinte, você não investe nada. Tem duas coisas, Bruno, que mesmo, Bruno, eu mesmo quebrado, eu sempre fiz. Investir em conhecimento e investir em marketing. Eu sempre fiz. Mesmo quebrado. Ah, mas como que você fazia? Conseguia dinheiro e pegava um percentual, como se fosse o dízimo, separava uma parte religiosamente, separava uma parte e falava, isso aqui eu vou fazer mais um curso. E essa parte, eu vou investir no marketing, era qualquer marketing, um cartão de visita na época era marketing, fazer uma publicação no Facebook era marketing. Por quê? Porque eu sempre acreditei nesses dois ambientes, nessas duas habilidades, né? O marketing me dava projeção, posicionamento, conversão, me dava visibilidade. Tem uma teoria no marketing que fala quem não é visto não é lembrado, e de fato é. E a outra era o conhecimento, porque todas as vezes que eu quebrava, Bruno, eu estava incompetente. Eu era incompetente em alguma área e estava tudo bem, porque ou era financeira, ou era de vendas, ou era administrativa, ou era alguma coisa. Então, às vezes, a gente acaba meio que se auto-sabotando, né? Deixando de ter esse olhar. Edgar, eu acho assim, ó, a gente está numa sociedade que as pessoas estão buscando uma coisa externa para serem aceitas. Elas estão buscando, elas querem ter um canal do Instagram com muitos inscritos para serem aceitos. Elas querem ter um carro importado para ser aceito. Elas querem ter o corpo perfeito para ser aceito. Elas querem coisas externas. E isso está fudendo todo mundo. Porque isso é uma falta de identidade absurda. Quando você sabe quem você é, você olha para os seus defeitos físicos e você fala, tá, pode melhorar, você pode caprichar mais, você pode fazer mais exercício, você pode pentear melhor o cabelo, fazer uma estética, alguma coisa, pode. Mas eu sou o que sou, e isso é autoestima. Outra coisa, as pessoas ficam tomando café. Eu gosto de tomar café, mas a energia não está no café. A energia está em ser quem você nasceu para ser, gostar da vida que você tem e, apesar das dificuldades, você tem uma vida que vale a pena, uma vida empolgante, uma vida que você tenha sentido. Esquece o café. Café no mundo nenhum vai resolver. Se você não souber quem você é, para onde você vai, que história de vida você quer contar. E olha só, eu vou falar uma coisa disruptiva, agora vai doer, viu, Edgar? A família não é a base de tudo. A família não é... Tira esta merda da sua vida. A família não é a base de tudo. Calma, antes de me rogar praga, eu vou explicar. A base de tudo é você. É a teoria da mandala que a Paty sempre fala. Tudo nasce de um ponto. E a sua existência está ao redor da sua energia. E se você estiver em equilíbrio, tudo que nasce, teoria da mandala, tudo que nasce a partir de você é positivo ou negativo de acordo com a sua natureza. Então, se melhora, que a sua família vai ser incrível, mas a base de tudo é você. Ou seja, a sua família está uma bosta, é você que está mal. E existe família ouro e família prata. A família ouro é você e seus filhos. É você e as pessoas que têm que morar na sua casa. Você tem filhinho aí com 21 anos morando contigo, já está na hora de empurrar esse chupim da tua casa. Até 23 anos tá bom. Depois, pai está estragando o filho está estragando o pai. Uma fruta não nasce quando cai no pé. Ela apodrece se você não pegar ali. Então a família ouro, ela é a base de tudo. Não, você é a base de tudo. Você tem governo sobre sua família. Existem os papéis bem distribuídos. Existe o respeito à hierarquia. E aí essa família deixa você forte. E para essa família você tem que trabalhar e existir.
Existe a família prata. A família prata é aqueles que a gente visita, que são pessoas que a gente ama, que tem laço consanguíneo, mas que a gente visita. Esta família é cemitério de sonhos, se estiver desequilibrada. Se a família prata estiver desequilibrada, ela é cemitério de sonhos, porque a família de fora começa a te controlar, querer dizer que você não pode fazer isso, querer te criticar por ser aquilo, e aí você não cresce, ele te mata. E é aí que nasce o vício na aceitação, o vício no amor. Porque o ser humano não consegue lidar com a rejeição. A rejeição é uma coisa ancestral, milenar. Ele precisa pertencer a algo. E aí você diminui a sua luz para ser aceito. E aí você ferra a sua vida. Então, aprenda a organizar a sua família do jeito certo. Entenda que família prata é incrível, mas você que tem que dar o limite. E o limite você perde quando você quer que todo mundo te ame, te goste, te aceite. Eu vou te dizer, no final das contas, as pessoas vão te amar mais do que tudo. Porque não é que as pessoas queiram que você seja diferente. Elas não têm sonhos e têm medo que você tenha sonho diferente delas. Então eles não querem que você sofra, então eles controlam você. Mas quando você passar por essa zona de medo e terror, lá na frente as pessoas vão te amar igual. E não é porque elas são medíocres, é porque elas não sabem sonhar e elas não têm visão de mundo. E você tem que ter. Então escuta uma coisa. A gente precisa abandonar nossa terra natal, como diz lá uma das práticas do Bodhisattva. A gente precisa se desvencilhar das pessoas da família. E você pega a sua família ouro e precisa viver uma experiência. Se você ainda não é casado, você tem que vazar. Mais pra frente você volta. Agora não é o momento. E as pessoas ficam numa comunhão de autodependência, Edgar. E aí ferram com tudo. Ninguém sai daquilo. Você fica mais ou menos 20% dentro daquele limite financeiro. Você viaja mais ou menos para os mesmos lugares. E, pasmem, você vai ter mais ou menos as mesmas doenças. Então é preciso quebrar isso. Você nasceu para ser o melhor do seu pai e o melhor da sua mãe. Você tem que olhar para os seus pais e honrar. E honrar é permitir que eles sejam quem eles são. Honrar não é amar. Você não tem obrigação de amar o seu pai que te faz mal. Você não tem obrigação de amar a sua mãe que te maltratou, te abandonou. Não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. Mas tem obrigação de honrar pai e mãe. Porque te colocaram aqui na Terra. Então o degrau 3 da escada só veio porque o degrau 2 veio. O honrar o degrau 2 significa, se não tivesse o 2, não precisava existir o 3. Eu sou o 3, então eu tenho que honrar. Honrar é considerar, honrar não é amar. Sorte de vocês que podem honrar e amar os seus pais. Mas 5 a 10% não pode ver o pai, não pode ver a mãe. E fica sofrendo que tem que amar um pai desgraçado, uma mãe marginal. Não tem, só tem que honrar. Se um dia vocês puderem se amar, legal. Por hora, isso é muito importante para liberar a sua prosperidade. O equilíbrio que você tem em relação a essa questão familiar, viu, Edgar? É muito foda isso. Não, show de bola. Eu fiz, inclusive, o processo Hoffman agora. Não sei se você conhece. Conheço. E fiz agora em janeiro, inclusive, fala muito disso. E muito bem colocado, né? A gente tem que honrar, tem que perdoar. Mas é de fato isso, a gente não é obrigado, e não é só pai e mãe, viu, Bruno? Tem muita gente que fala, teve uma pessoa aqui que perguntou, mas como dentro de casa tem um pessimista, tem um negativo. Meu amigo, aí a escolha é sua, ficar a vida inteira ali do lado dele, ou você sair do ambiente. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, entendi que a minha cidade não ia proporcionar o recurso que eu precisava, eu saí dela. Me mudei para o Japão, fui trabalhar de operário, fiquei lá virei diretor de uma rede de supermercado, virei executivo, virei empreendedor, voltei, mas não voltei para a minha cidade, aí eu vim para Campinas, onde eu estou. Então, galera, se tem um processo que é o que o Bruno falou e faz muito sentido, escolhas, decisões, isso muda todo o seu destino e faz aí você prosperar de uma maneira diferente. Bruno, já vamos para as perguntas, que tem uma galera aqui que está ansiosa. Vamos lá. Bruno, é a Cita perguntando, como lidar... Não, Bruno, lidar consigo mesmo é o seu maior desafio. Sim, a gente tem que entender que nós somos donos da realidade, nós somos criadores da realidade. E lidar com o que você pensa e sente. Então, lidar consigo mesmo é o maior desafio. Ou seja, desenvolvimento pessoal, reforma íntima, mudança de mentalidade, estudo. Eu vejo assim, se você diz que tem um problema sobre um assunto, mas nas últimas 4 semanas você não leu 4 livros sobre esse assunto, você está de brincadeira. Só quer reclamar, você não quer mudar a sua vida. Então, sim, tudo que nós estamos falando é sobre nós somos um gerador, nós somos a mandala. Quando você começa a estudar e se dedicar, você muda. É muito fácil,
só basta querer. O que acontece que dificulta as pessoas é esse mar de resoluções que ela tem que fazer, de aprovações, de críticas, de necessidade de aprovação, e deixa as pessoas totalmente prisioneiras, são marionetes. Então, sim, é lidar com si próprio, é a maior dificuldade. Você é o maior problema, você é a maior solução, sempre. Edgar e Bruno, qual é a opinião de vocês sobre técnicas de visualizações? Então, a gente tem que entender o seguinte, as técnicas de visualizações, a gente tem que tirar isso de uma técnica como se fosse uma bala de prata, como se fosse um tesouro atrás do arco-íris. A visualização é a capacidade que a gente tem de ensaiar antes na mente, de pegar na mão. Olha que coisa incrível. Você pode mentalmente decidir se você quer. E para que serve a técnica de visualização? Eu visualizo escalando o Monte Everest. Me sinto bem, me sinto mal? Isso chama ensaio mental. Se eu estou me sentindo mal, por quê? Se eu estou me sentindo bem, por quê? Então, a visualização é uma espécie de simulação se aquilo é para você ou não é. Quando você visualiza e você se sente bem, está tudo certo, continue visualizando, porque daí você vai criar a matriz mental da visualização e vai atrair mais do mesmo. Então, por isso que eu falo para você, todo medo que você sente, você está trazendo um prenúncio de algo ruim. A expectativa positiva é a semente da prosperidade, ou seja, visualizar, sentir, imaginar o positivo vai trazer o positivo, porém, a expectativa negativa é a semente do caos. Então, visualização não é só uma técnica, é um estilo de vida, é o segredo dos bilionários, é enxergar a obra pronta. As pessoas param na dificuldade até o final. Então, quem tem a mente treinada, pensa no resultado final e não pensa tanto que vai ter que trabalhar até chegar ao final. Quando você pensa no resultado, te dá alegria. Quando você pensa no caminho até o resultado, pode te dar um pouco de cansaço. Então, usar a visualização é uma forma de você fazer um scanner, ver se aquela meta combina com você. Não é todo mundo que quer castelo na França, Edgar. Não é todo mundo que quer ser empresário. Não é todo mundo que quer ter abdômen tanquinho. Então, tem metas que é para você, tem metas que podem ser para você e tem metas que definitivamente não combinam com você, certo? Como libertar de vez da aceitação dos outros? Não se importar mais como você é alguma coisa. Acho que não coube aqui. Então, a aceitação dos outros é uma espécie de amor. É uma validação. A pessoa precisa que alguém diga o quanto ela é boa. A pessoa precisa que alguém diga o quanto ela é incrível. Ela precisa disso. Então, como ela não tem isso, ela fica buscando nos outros. Mais ou menos assim, eu vou caricaturizar. Me ame, me ame, me ame. Me elogie, me elogie, me elogie. Me elogie, me elogie, me ame, me elogie, me ame, me elogie. E, infelizmente, a gente pode chamar de várias coisas, são mesmos nomes. É falta de saber que você está conectado com uma força maior, falta de saber que você é um instrumento de Deus, falta de saber que você é a imagem e semelhança do Criador, falta de identidade, quem sou eu, de onde veio, para onde vou, falta de propósito de vida, falta de conexão com uma força maior. E, infelizmente, então, eu vejo que um dos bons caminhos para começar a mudar isso é ter metas. Ter metas, feche os seus olhos, visualiza 3 metas diárias bem diferentes, faz 3 metas para 90 dias, faz 3 metas para 3 anos. E aí o que acontece? Quem não tem metas é para raio de coisa ruim. Eu vou repetir. Quem não tem meta é para raio de coisa ruim. Porque quando você pensa nas metas todos os dias, você vai criando um magnetismo. E a vida traz mais do mesmo. A lei da atração te traz mais. Por consequente, se ela traz coisas ligadas à meta, ela afasta o que não é meta. Então, a meta é repelente de problema. Ter meta é repelente de problema. Não ter meta é para raio de coisa ruim. Ter meta é repelente de problema. Então, você precisa ter meta. Você precisa ter sonhos. Porque quando você tiver sonhos, você está afastando o problema. Você quer ver essas pessoas que só reclamam de problema, que só reclamam da vida. Aquela pessoa que você conhece, já está lembrando aí. Vai lá e pergunta, fulano, em 30 segundos, fala para mim as suas 3 metas. 29, 28, 27. Não vai conseguir falar. Porque quem reclama demais da vida não tem meta. E é tão simples de resolver isso, gente. Só precisa governo. Precisa entender quem você é. Acreditar no que você está fazendo aqui. Que você não está sozinho. Os religiosos piram quando eu falo isso. É falta de fé. É falta de conexão com o Criador. Não adianta você segurar um livro sagrado na mão e esquecer quem você é. Então presta atenção que existe uma diferença muito grande entre a religião e o religare. Então toma cuidado porque essa ligação sua com Deus, essa voz que vem, que todo mundo tem, e alguns atribuem a algo místico, outros atribuem ao cérebro, não interessa. Uma das coisas que eu amo de Deus é que Deus está cagando se você acredita nele ou não.
Deus é tão genioso, incrível, que ele não está nem aí se você acredita nele ou não. Desde que você siga as leis naturais de Deus, está tudo funcionando. Então, é identidade, é conexão. O grande segredo dos seres incríveis que pisaram no mundo, como Gandhi, Teresa de Calcutá, e aí vai.